Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Hoje temos o lançamento do livro e vou colocar aqui na tela para vocês, antes de conversar com o nosso autor que já está aqui nos aguardando. O livro é O Onírico Desacorrentado, Cineclubismo no Brasil, do Hélio Smolli, que já está aqui para conversar conosco, mas primeiramente, Hélio, seja muito bem-vindo, tudo bem contigo? Obrigado. Tá tudo tranquilo, sim. Obrigado pela oportunidade de divulgar minha obra. Perfeito. E Hélio, para a gente iniciar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Hélio, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que está nos assistindo possa te conhecer melhor. Tá. Meu nome mesmo é Hélio Moreira da Costa Júnior, mas por uma questão de rede social, terminei ficando como Hélio Smolli, sou muito conhecido por isso. Sou professor da Universidade Federal do Acre, atuo na área de teoria da história, né, que é a disciplina que eu ministro atualmente, mas também na área de história e cultura e história e cinema. Tenho publicado já anteriormente um livro chamado Acriano de Cinema, uma história quadro a quadro, que é narrando sobre a história do cinema do meu estado, o cinema acriano, e agora estou com essa obra sobre o movimento cineclubista brasileiro, tá? Que abrange desde 1920 até 1988. É uma obra bem extensa, bem elástica nesse corte cronológico. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco melhor, eu gostaria, antes de adentrarmos e conversarmos mais sobre a tua obra, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Bem, na verdade eu pesquisei na internet, né? E aí a minha preocupação é porque, em primeiro lugar, a minha preocupação era com a seriedade da editora, né? Então eu pesquisei bem e aí eu fui vendo que a editora tinha muito material publicado, tinha uma boa divulgação e entrei em contato até, se não me falha a memória, eu mandei vocês têm um link de contato, eu mandei um link, se não me falha a memória, foi um rapaz chamado Bruno que me atendeu. Foi por meados de abril desse ano. E aí começamos as tratativas, né? Fui muito bem acolhido, é, tive um tratamento excepcional em relação à concepção da obra, desde a capa, que está sendo muito elogiada. Quem já viu a capa do meu material, né, elogiou bastante, a diagramação interna também. Então, eu fiquei muito feliz com a escolha da editora. E também tem um detalhe que pode parecer tolo, mas eu acredito que não é. Outro fator que me levou a escolher a editora foi o fato do financiamento da obra, porque publicar é muito caro no Brasil, é muito caro. E a editora facilita isso para a gente, fazendo o financiamento da obra, dividindo em parcelas. Isso me ajudou bastante para que eu conseguisse realizar esse meu intento. Perfeito. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a tua obra. Eu vou colocar novamente aqui na tela a capa do teu livro. É O Onírico Desacorrentado, Cineclubismo no Brasil. E reforço a você que está nos assistindo que, dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima ou aqui embaixo, você vai encontrar o link para ter acesso então à obra do Hélio Smolli, O Onírico Desacorrentado, Cineclubismo no Brasil. Agora vamos conversar de fato então sobre o conteúdo do teu livro. E eu queria que tu contasse um pouco sobre todo esse teu processo para chegar então a esse livro e que tu desse um spoiler, um gostinho para a gente do que o leitor vai encontrar nas páginas dele. O livro, na verdade, ele é resultado da minha tese de doutoramento, né? Eu tinha que escolher uma temática, como eu já tenho uma tratativa com cinema, já fiz o mestrado em cinema, e como eu mesmo digo no meu trabalho, eu sou literalmente filho do cinema. Meu pai trabalhava em casa de projeção e minha mãe e meu pai se conheceram dentro do cinema. Então, escrever sobre cinema para mim, de uma certa forma, é uma grande familiaridade. Então, a primeira parte foi acadêmica, fazer a tese de doutoramento, mas também tinha um desafio, porque eu moro no estado do Acre, um lugar consideravelmente distante do Centro-Sul. E eu tinha que falar sobre cineclubes do Rio, de São Paulo, do Paraná,
Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Norte, e para isso foi uma jornada bem interessante. Então, eu viajei para a maioria desses lugares, entrevistei muita gente, foi um processo que eu conheci muitas pessoas maravilhosas nessa trajetória, e aí foi construindo esse trabalho a partir dessa descoberta, dessa trilha que eu fui. Essa trilha, na verdade, tem duas mãos: uma mão acadêmica e uma mão de realização pessoal. Na verdade, tem essas duas trilhas que são muito importantes no meu caso. A relação acadêmica, o título, inclusive, era bem maior, né? O Onírico, Desacorrentado, aí fala do corte cronológico e tudo mais. E aí eu deixei o título um pouco mais amigável, né? Eu cortei aquele excesso de academicismo e deu uma redação mais gustativa, por assim dizer, né? E aí, tanta obra lançada com a capa maravilhosa da Laura, né? E a gente aí esperando que as pessoas viajem e sonhem com o Onírico Desacorrentado. Perfeito. Fica então o convite à leitura então do livro do Hélio. E já aproveitar que tu já começou a falar a respeito da questão da capa, que realmente está muito bonita, muito convidativa. Eu queria que tu contasse como foi um pouco desse processo teu junto com a editora para a criação da capa e a diagramação do miolo. Tá? A capa foi, como eu disse, com a Laura. O segundo nome dela eu tenho medo de dizer, porque é um nome italiano, eu posso errar, mas eu acho que é Pulsuneiro, uma coisa assim. Ela é maravilhosa, né? Ela me apresentou essa capa pela primeira vez e já foi a paixão à primeira vista. Não teve nem segunda opção. Foi logo na primeira, em amor à primeira vista, e ficamos. Também a parte do miolo, eu encaminhei o texto, passou por uma revisão, né, uma revisão ortográfica, uma revisão bem aprofundada mesmo, bem severa, né? E aí fora sempre um diálogo, mandava e-mail, entrava em contato com o WhatsApp. Então, havia um diálogo muito intenso. Realmente é um diálogo freiriano mesmo, tá? Porque havia uma correspondência muito grande entre a obra que eu já tinha elaborado e as pessoas que estavam ali responsáveis pela diagramação do miolo, pela parte da concepção da obra como um todo. Eu, sinceridade, achei muito profissional. Em nenhum momento eu fiquei abandonado, as pessoas toda hora entrando em contato comigo. Nesse sentido, eu me senti muito. Eu tenho muito a agradecer a parceria, literalmente uma parceria da Diálogo Freiriano, apesar do meu selo ser Láurea, né? Mas a editora é Diálogo Freiriano. Então, mas de qualquer forma, maravilhoso. Eu não tenho do que falar, só elogios. Que bacana, que bom saber que a tua experiência foi muito boa em relação à editora. E antes da gente chegar, de se encaminhar agora para o final da nossa entrevista, eu gostaria de ressaltar para o pessoal que está nos assistindo, que dependendo da rede social em que você se encontra, ou aqui em cima, ou aqui embaixo, você vai encontrar o link, então, para ter acesso à obra do Hélio, que é O Onírico Desacorrentado, Cineclubismo no Brasil. Agora, Hélio, a gente se encaminha para o final do nosso bate-papo e eu gostaria que tu deixasse um recado para as pessoas que têm o desejo de fazer uma publicação, às vezes tem um TCC, um mestrado, um doutorado que está engavetado e tem às vezes o desejo de fazer a publicação, porém ainda não fizeram. Que recado, que mensagem tu deixa para essas pessoas? Eu tenho um recado, sim, um recado bem pessoal, porque eu acho que muita gente vai se identificar com isso. Esse meu trabalho eu terminei em 2015. Por que eu só vim publicar agora? Porque eu não conseguia nenhuma editora, toda editora é muito complicada, a maioria das editoras, para você publicar, principalmente porque se trata de um material acadêmico. Como um material acadêmico, existem algumas exigências que têm que ser respeitadas, não tem jeito. A CAPES, a CNPq, eles são muito exigentes em relação a essas exigências. Então, a primeira parte, a estrutura acadêmica do trabalho, eu queria muito com a editora respeitasse isso. E tem uma segunda parte que é importante, que é como eu falei para você, que é a questão financeira. Não dá para você fazer um trabalho desse porte. É, para vocês terem uma ideia, eu peguei uma centena de exemplares, né, e um material com um acabamento maravilhoso, bem feito, e eu estou conseguir financiar isso.
Então, para vocês terem uma ideia, são 10 anos esperando para isso acontecer. E eu consegui agora, com a Diálogo Freiriano, por conta que eu confiei na capacidade técnica, na honestidade da editora, e eu fui muito bem correspondido em relação a isso. Como eu falei para vocês, eu moro aqui no Acre, é muito longe, e a editora me entregou todo o material aqui na minha porta. Então, sinceridade, eu recomendo fazer sim, não deixe o seu trabalho acadêmico preso lá nas bibliotecas das universidades onde vocês fizeram, porque ali, apesar de estar lá no repositório, apesar de estar na biblioteca, ele não atinge um público que é leitor de livro, porque quem frequenta a biblioteca, quem frequenta o repositório, geralmente é quem está ali na academia, está pesquisando. Já o livro, não. O livro tem um público externo, um público que está ali desejoso de conhecer um trabalho novo. Então, nesse sentido, tira o teu trabalho do repositório e vamos publicar. Fica então o recado, o convite então a você fazer a sua publicação aí feita pelo nosso autor de hoje, o Hélio Smoley. Hélio, muito obrigada por esse bate-papo, pela disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Obrigado a você pela atenção. Saúdo a você, Cida, e também saúdo a todos da editora, né? Estamos aqui no fim do ano, desejo a vocês boas festas, tudo de bom para você, e faço um convite a lerem o Onírico Desacorrentado. É uma viagem pelo movimento cineclubista, um movimento que agitou as mentes e corações, não só no Brasil, mas no mundo todo, sem exageros. O meu trabalho é um trabalho de uma pesquisa profunda, então convido a vocês a uma boa leitura, uma aventura pela trajetória das telas de cinema. E para você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o meu muito obrigada e deixo um convite a você para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e temas, e de repente um desses assuntos é um assunto do teu interesse. Então, vem nos conhecer melhor e não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado.